Bem-vindos a esse episódio de E aí, professor? Olá, Walter. Oi, Martin. Você vai bem? Por que você sempre me faz essa pergunta? Bem, a conversa que nós vamos ter hoje é tipo uma conversa médica, então eu estou me sentindo como um doutor. Estou perguntando como você está. Para ver se eu tenho um vírus, alguma bactéria? Ou estou sofrendo com a pandemia? Aham, é. Nada disso. Então, de novo, vamos ter umas coisas interessantes para conversar. Vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, te agradecemos pela oportunidade de podermos ter essas conversas. Pedimos que, por favor, tu nos abençoe e ilumine nossas mentes. Em nome de Jesus, amém. Por que sempre estamos falando de temas controversos, Martin? Bem, provavelmente porque esses assuntos ainda estão aqui no mundo. E também porque é um dos sinais dos tempos. Aham. Faz sentido eles não irem embora. Exatamente. Muito bem. Hoje nós vamos falar a respeito de vírus, bactérias, pandemias. O que está acontecendo? Será que essa história toda acabou? Ou será que ainda não? O que está acontecendo? Ou mesmo se tudo isso importa? Será que você tem que deixar isso sugar toda a sua energia? Ou se você vai ficar todo preocupado a respeito disso, porque você não vai conseguir mudar. Se tudo isso for uma agenda, então será levada adiante, não importa o que aconteça. Mas sabe, muitas pessoas não sabem que isso se trata de um plano. Muito bem. Ainda assim, as pessoas têm que decidir de qual lado dessa agenda elas querem ficar. E se for uma agenda demoníaca, ou se for uma agenda de Deus, esta é uma decisão que cada um deve tomar por si mesmo, sem coerção. Sabe, assim como na política, nós não deveríamos escolher um dos lados, porque eles são tudo a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa, você tem que filtrar todas essas narrativas que estão sendo jogadas em cima de você. Porque algumas delas podem até parecer opostas, mas na verdade são do mesmo lado. Mas como saber se eles estão todos do mesmo lado? Porque lá no livro de Daniel, eles são todos destruídos. Cada um deles. Ou seja, eles estão juntos do lado errado. Muito bem, vamos falar de vírus, bactérias e pandemias. Vamos deixar eles falarem, para vermos o que podemos aprender disso. Vejamos se faz sentido, se é falsidade ou se é um monte de baboseira. Exatamente. E como você disse, a gente não precisa falar muito. Pode deixar que eles mesmos Sim, falem. vamos deixá-los falar. Bem, pelo jeito essa coisa não está indo embora, já que o famoso tenista Novak Djokovic teve a sua entrada nos Estados Unidos negada por não ter se vacinado. A ironia disso é que essa regra pode mudar em pouco tempo, poucos dias mesmo. Mas mesmo sabendo disso, as autoridades fizeram questão de não deixá-lo entrar. Se isso faz sentido ou é irrelevante, é a questão. É esse o objetivo. Eles estão apenas mostrando a autoridade que eles têm. Exato, eles querem mostrar a autoridade deles. Então, o atleta perdeu a chance de participar do Miami Open após uma isenção ter lhe sido negada que o permitiria entrar nos Estados Unidos. Houve até mesmo senadores que apelaram a favor dele. Muitas pessoas disseram que isso não fazia o menor sentido, entre eles milhares de médicos. Mas a voz deles é irrelevante, porque ela não se encaixa na narrativa. É que nem falar pro vento. Não ser vacinado contra a Covid-19 permanece uma exigência para viajantes internacionais, mas Djokovic esperava que lhe fosse garantida uma permissão especial para entrar no país. É esperado que essa política seja revogada quando o governo terminar com as suas declarações de emergência da Covid-19 no dia 11 de maio. E se eles realmente vão revogar essa política ou não, ninguém sabe. De qualquer forma, trata-se de um jogo de autoridade. Exato, porque na verdade a emergência da pandemia já tinha sido declarada que acabou o ano passado já. Pois é. Uma vez que eles deram início a algo por meio do qual podem controlar as pessoas, eles não vão abrir mão. Ainda virá outra e depois outra e depois outra. E esse tema vai ficar na mídia até nos causar náusea.
não é? Sim, até enjoar. Sabe, eles colocam isso na sua cara e as pessoas que não vão em estudo, elas simplesmente aceitam isso. E pensam, oh, não, vem mais uma onda de pandemia, elas nunca acabam. Certo. Então, quando virá a próxima? O que está sendo dito neste momento? Vamos ver. A nova variante da Covid XBB.1.16 está gerando preocupação na Índia e em outros países também. A nova variante foi encontrada em 12 países e está se espalhando rapidamente na Índia, Estados Unidos e Singapura. Os casos dessa variante na Índia é o maior. Enquanto o segundo maior número de casos foi detectado nos Estados Unidos, muitos estão especulando que esse novo subtipo do coronavírus pode se tornar uma nova pandemia. Até este momento, os institutos de controle detectaram 76 amostras da nova variante na Índia. Esta variante foi encontrada em janeiro, quando 2 amostras testaram positivo para esta variante. Com o aumento dos casos de Covid, muitos temem que este pode ser o início de uma nova pandemia de Covid. Quão sério é essa variante da Covid XBB1.16? Uma vez que não há muitas pesquisas em relação a essa variante, relatórios alegam que ela é a mais infecciosa até o momento, podendo espalhar-se a uma taxa alarmante caso não sejam tomadas medidas necessárias. No entanto, não foi relatado nenhuma morte causada por essa variante até o momento. Possivelmente é porque a população já tenha desenvolvido uma imunidade de rebanho, impedindo de desenvolver sintomas mais graves. Ainda assim, as autoridades ficarão de olho no avanço dessa variante. Bem, ninguém está gravemente doente, mas para eles a coisa é tão séria que estão fazendo enorme alarde. Sabe, a essa altura do campeonato, o problema é que se alguém simplesmente espirrar, já sai nas notícias. E eles ficam cutucando o nariz das pessoas com aquele cotonete. Sabe, na minha época, isso era falta de educação. As pessoas iriam te repreender por isso, mas a gente deixa eles cutucarem nosso nariz com aquele treco. E o que dizer sobre as agulhas? Quem sabe o que está sendo colocado dentro de você? O que está ali dentro? Você não tem o direito de decidir se quer isso ou não? O direito de escolha não é algo dado por Deus? Sim, isso é um direito dado por Deus, mas tiraram de nós. A coisa é que o medo dá audiência. É isso que pôde ser visto nos últimos 3 anos. Que o medo faz as pessoas fazerem o que você quer que elas façam. Ainda que não seja algo lógico. Muito bem, mas como a narrativa foi alterada? Afinal, precisamos seguir a ciência, Sim. especialmente os artigos revisados, que, aliás, mudam a cada 5 minutos. Então, qual ciência revisada você vai seguir? Nós temos que seguir o Dr. Fauci, porque ele disse que ele é a ciência. Mas ele foi treinado por jesuítas. Por que eu seguiria uma pessoa como essa? Bem, é interessante que em 2022 eles começaram a fazer um documentário com o Dr. Fauci, onde ele batia de porta em porta tentando convencer as pessoas a tomarem a vacina. E algumas respostas que ele obteve foram muito interessantes, não é? E se você hoje em dia comparar os fatos com aquilo que ele disse na época, eu acho que ele deveria começar As coisas mudaram. um pouco retirar as coisas que ele disse. Muito bem, vamos dar uma olhada então. No vídeo a seguir, vocês verão o Dr. Fauci indo de porta a porta num bairro de população negra e pobre dos Estados Unidos, em Washington, D.C., a fim de encorajá-los a tomarem a vacina nessa próxima primavera ou verão de 2020. Vamos ver. A senhora acha que dói? Não é. É que eu tenho medo que ela me faça desmaiar. Qual é a sua idade? Xiii. Eu sou mais velho, então não se sinta mal. Qual a sua idade? Eu tenho 80. Eu também. Legal. Eu também tenho 80 anos. Que bom. Essa é uma boa razão para você reconsiderar. Essas pessoas não estão tão convencidas, Eu então sei. elas De precisam um empurrãozinho, não de um é? empurrão bem forte. Então vocês não tomaram a vacina. Não, a gente não tomou ainda. Você precisa se vacinar. Assim estará protegendo as crianças. Eu pensei em vaciná-las apenas se eu ficasse doente. Não, de jeito nenhum. Você tem que se vacinar primeiro. Se você se infectar, vai acabar passando para as crianças. A vacina vai proteger a sua família.
Olha, eu ouvi dizer que a vacina não impede que você seja infectado. Em casos muito raros, a pessoa vacinada pode se infectar, mas ainda assim ela praticamente não sente sintomas. A vacina é muito boa para te proteger. Olha, cara, eu não vou me vacinar não, tá? Eu não consigo confiar num negócio que ninguém tem certeza se realmente funciona. E vocês criaram essa vacina aí num tempo recorde. Normalmente leva muitos anos para se criar uma vacina. Olha, costumava levar anos. Você sabe quantos anos foram investidos na tecnologia dessa vacina? Tem 20 anos de ciência nessa vacina. Olha, desculpa, mas 9 meses não é suficiente. Ninguém devia tomar um negócio que foi feito tão rápido assim. Eu só estou falando a essa distância com você agora porque eu me vacinei. Tá. Porém, se milhares de pessoas como você não se vacinarem, esse vírus vai se alastrar por todo o país e por todo o mundo. Ah, tipo a gripe comum, né? Martin, tudo o que o Fauci disse é mentira. E todo mundo com quem ele falou, na verdade, tinha senso comum. Exato. O Fauci tem 80 anos. Ele foi educado por jesuítas. Quem sabe ele não será o próximo Papa? Talvez ele já esteja trabalhando nisso por detrás dos bastidores. Temos que falar sobre essas mentiras. Ah, com certeza. E sabe, o mundo inteiro está cheio disso aí. Bem, tudo isso é muito interessante. Parece que a narrativa muda de várias formas, mas no final ela não muda. Ele não muda a posição. É como o papado. O papado não muda. Ele é como o camaleão. Ele muda por fora, mas por dentro permanece exatamente o mesmo. Então, Martin, alguns desses jogadores principais, como as pessoas da Pfizer, por exemplo, mudaram a sua narrativa, mas os governos não mudam a deles. Continua e a as mesma. exigências de vacinação também Exato. não. Vamos dar uma olhada em algumas dessas mudanças que estão sendo ignoradas pelo mundo. Os dados até agora apontam no sentido de que existe uma proteção contra a transmissão do vírus. Não existe variante que possa escapar da proteção da nossa vacina. Parece que a nossa vacina tem uma efetividade de 90%, o que me faz muito orgulhoso dela. Hoje sabemos que apenas 2 doses da vacina oferecem pouquíssima proteção à doença. Já 3 doses oferece uma proteção razoável. É realmente necessário uma 4ª dose, agora mesmo. Mas a proteção que temos na 3ª dose é boa o suficiente. Ela é boa para impedir hospitalizações e mortes, mas ela não impede infecções. Era muito boa. Depois não tão boa assim, e agora é ruim. Interessante, não é? Para você ter que ficar repetindo para Qual sempre. das declarações dele você vai acreditar? O que você acha? No começo, o que ele falou foi a mesma coisa que o Dr. Fauci disse para aquelas pessoas. Mas o que aquelas pessoas responderam ao Dr. É o que a Fauci... Pfizer diz agora. Então quem estava certo? Era aquele morador que não queria se vacinar. E é claro, é sempre importante que, se você quiser levar adiante a sua narrativa, você tem que demonizar a antinarrativa. Se alguém é contra as vacinas, ele deve ser demonizado. Sim. Vamos ver como a Organização Mundial da Saúde fez isso. Bem, na verdade, eles ainda estão fazendo isso. Esse vídeo aí é bem recente. Muito bem, vamos ver então. Temos que reconhecer que o ativismo anti-vacina, o qual eu chamo de agressão à ciência, tornou-se uma grande força assassina por todo o planeta. Durante a pandemia da Covid nos Estados Unidos, 200 mil americanos perderam as suas vidas por se recusarem a tomar a vacina, mesmo após ela estar disponível a todos. E agora esse ativismo anti-vacina está se expandindo por todo o mundo, não importa o país. É uma força assassina. A onda anti-ciência mata mais gente agora do que coisas como armas, terrorismo, proliferação nuclear ou cyberataques. E agora está se tornando um movimento político nos Estados Unidos, ligado à extrema-direita. Essa é a nova face da agressão anti-ciência. Isso já basta. Precisamos de soluções políticas para lidar com essa questão. Qual ciência, Martin? A que é falsamente chamada de ciência. Bem, você tem todos esses cientistas aí, de um lado,
E do outro lado, você também tem milhares de cientistas dizendo o oposto. Na verdade, isso acabou no tribunal. Não é? Essa questão foi a júri. E eles ganharam. Então, essa narrativa toda foi desmascarada por cientistas. Mas os grandes jogadores não querem aceitar isso. Eles querem que as pessoas continuem dançando a música deles. Então, somos a favor ou contra a ciência? Bem, depende de qual delas. Exato. Se você for pela verdade, não pela mentira, então você vai ver duas ciências diferentes. Devemos falar sobre mentiras. E daí você tem o Projeto Veritas com o James O'Keefe, que expôs um bom tanto das falsas narrativas propagadas por aí pelas diferentes companhias. E especialmente interessante foi um vídeo onde ele expôs a Pfizer. Um dos diretores da Pfizer admitiu, sendo gravado num vídeo, que eles estavam fazendo aquilo que o Dr. Fauci disse que eles não estavam fazendo, ou seja, ganho de função. Muito bem, vamos assistir. Muito bem. Então, diga para nós, quais são as informações que você tem para o povo americano? Bem, nós temos investigado a Pfizer. Ou melhor, um diretor dessa empresa. Ele foi pego por uma câmera escondida, falando a respeito de modificar o vírus. Ele não quer que ninguém saiba que a Pfizer está fazendo isso. Segundo ele mesmo, seria ruim para o povo americano, mas bom para a Pfizer. Eles não querem que ninguém saiba. Bem, você sabe que o vírus está sofrendo mutações, né? Então algo que estamos explorando é por que nós mesmos não fazemos essas mutações para criar vacinas preventivas? Só que você sabe, isso é arriscado. Quer dizer que a Pfizer está fazendo a Covid passar por mutações? Bom, não é isso que a gente diz pro público, né? Aí, de repente, ele começou a atacar o iPad que estava filmando, começou a jogar no chão, atacou o cameraman e chamou a polícia. Aí os donos do restaurante trancaram a gente lá dentro, o que não é certo, é um tipo de encarceramento. Demorou para eles abrirem as portas e deixar a gente sair. Ó, veja só, ele foi flagrado e não está nem um pouco feliz com isso. Ele ficou violento. E como a Pfizer respondeu? Como você disse, eles não negaram que ele trabalha para a Pfizer. Por acaso eles estão dizendo que tudo que ele disse é bobagem? Eles tentaram disfarçar, contornar o assunto, dizendo que ele meio que trabalhava, mas está lá na declaração que eles fizeram. E 30 minutos depois disso, o YouTube retirou o vídeo. E isso não é algo que você disse, é algo que ele disse. E realmente foram declarações chocantes. Quer dizer, então, que eles têm essa preocupação lá na Pfizer? Foi o que ele mesmo disse. De que existem certas condições médicas duradouras relacionadas à vacina. Que condições médicas são essas? Bem, num vídeo mais recente, ele falou sobre a vacina afetar a fertilidade das mulheres. Eles estão muito preocupados com isso. E veja, esse homem não era um Zé Ninguém. Ele é especialista em planejamento científico, mRNA. Ele estudou na Yale, ele tem doutorado. Ele está apenas a 3 níveis abaixo do presidente da empresa. E ele disse que tudo isso é bom para a Pfizer, mas é ruim para a América. Bem, eu estou certo de que isso não desceu muito bem para eles. Eles não devem ter gostado nem um pouquinho disso. Sabe, a primeira coisa que eles atacam ele é o método que ele usa. E daí isso desvia o foco das informações que ele expôs. Sim, eles atacam a maneira pela qual o vídeo foi conseguido e ignoram o que foi dito no vídeo. Essa é a estratégia deles. O Washington Post publicou um artigo dizendo que James O'Keefe está fora do Projeto Veritas após uma briga interna de poder. Apesar de ser o fundador, ele foi removido pela sua própria comissão. Com certeza tinha muita pressão sobre eles. Sabe, é muito interessante que tudo isso aconteceu logo depois dele ter exposto a Pfizer. E a outra coisa é os motivos que eles usam. Sim, é claro, pode ter alguma briga interna ou outra coisa. Mas é interessante essa coincidência, não é mesmo? Eu não sei o que está acontecendo neste momento, disse O'Keefe.
em relação a essa atitude contra ele. Vestido de terno e gravata, ele acusou seus adversários internos de arruinarem a sua reputação para com os seus apoiadores e doadores, assim como de vazar informação confidencial e fabricar histórias. Martin, se você está no negócio de denunciar as coisas, você vai sofrer retaliação. Nós já não fomos atacados? Nós estamos expondo o anticristo aqui. Estamos expondo os falsos sistemas do mundo. As mentiras. Estamos expondo as mentiras. E pode ter certeza que não estamos fazendo isso por popularidade. Talvez as pessoas devessem ler o livro Conversas à Mesa, de Martinho Lutero, apenas para ter uma ideia da luta que ele teve que enfrentar, e não é diferente conosco. Então, Martin, será que os governos do mundo darão ouvidos à ciência deles ou à ciência real? Com certeza a ciência que eles escolheram. Muito bem. Temos aqui o primeiro-ministro da Nova Zelândia, e eu acho que ele dá ouvidos à sua própria ciência, mas eu acho que ele devia pesquisar um pouco mais. Vamos ver o que ele tem a dizer. No início do ano que vem, começará a fase de perseguição àqueles que se recusaram a se vacinar, ou então que se esqueceram. Mas a questão é que todos serão vacinados entre agora e o fim do ano. É claro que eu gostaria que todo neozelandês se vacinasse voluntariamente, mas infelizmente o comportamento humano nos obriga a irmos atrás de alguns, o que significa que alguns serão vacinados apenas no ano que vem. Mas eu garanto que todos terão a oportunidade de se vacinarem até o fim do ano. Ainda assim, eu não posso garantir que haverá algumas pessoas hesitantes que acabarão nos obrigando a irmos atrás delas no ano que vem. Seria essa a nova Inquisição? Com certeza. Se você não se enquadrar, você está fora. Ele disse que todo mundo vai tomar. Se você não vier, nós vamos atrás de você. Isso é incrível, não é? Soa exatamente como Roma da Idade Média, que hoje está disfarçada de camaleão. É. Eles também usavam todos os tipos de métodos para as pessoas revogarem ou mudarem de ideia. Exato. E eu me pergunto até que ponto eles irão. Será que colocarão pessoas mais uma vez em salas fechadas para torturá-las, assim como na Idade Média? Talvez utilizando até mesmo os mesmos instrumentos de tortura que fizeram naqueles dias. Bem, eu tenho certeza que aquilo que está vindo por aí não vai ser nada agradável. Muito bem. Será que vai acabar aí? Não. A Real Times diz o seguinte: projeto de lei visa prender aqueles que duvidam das vacinas no Brasil. É interessante que o ex-presidente do Brasil foi praticamente exilado. É? E sabe o que eu lembrei? Que ele era basicamente chamado de o Trump tropical. Sim. É um jogo muito interessante. Não seria o Norte contra o Sul? Não é o jogo entre o Rei do Norte e o Rei do Sul? 6 projetos de lei no Congresso brasileiro criminalizam tudo desde furar a fila para receber a vacina até as pessoas que espalham fake news sobre o funcionamento das vacinas. Ora, e quantas pessoas que espalham a verdade a respeito de como elas funcionam e seus efeitos? O que acontecerá? E você tem que lembrar que a definição deles de fake news, notícias falsas, são baseadas na narrativa deles. E se eles tiverem verdades falsas, infelizmente, se você falar contra elas, você vai estar falando fake news. Sim. O autor do projeto é o senador Ângelo Coronel, do PSD, que prevê a inclusão no Código Penal a prisão de 1 a 3 anos daqueles que omitem ou se opõem à vacinação obrigatória de crianças e adolescentes em um estado público de emergência. O projeto também criminaliza, com pena de 2 a 8 anos de prisão, pessoas que se recusam a tomarem as doses obrigatórias de vacinas. Mas e quanto às evidências que estão surgindo de que aqueles que foram vacinados estão mais propensos a sofrerem as consequências da doença? Esses dados foram amplamente divulgados pelo Reino Unido e em todos os lugares, mas estão sendo ignorados. Bem, é aquilo que nós dissemos no começo. Não importa. Se eles tiverem uma agenda, você não tem como fazer nada contra ela.
Muito bem. Vamos deixar o nosso ponto bem claro aqui para os ouvintes. Não estamos defendendo uma narrativa ou outra. Na verdade, vamos ser justos aqui, nós estamos sim defendendo um dos lados, mas estamos sugerindo que você fique de longe observando tudo, porque não interessa de qual lado você esteja. A agenda irá adiante, não importa o lado. Exato, e uma delas pode receber muita oposição, mas eles não vão mudar a narrativa deles. Eles também querem punir aqueles que espalham fake news a respeito das vacinas e de seu funcionamento, obviamente de acordo com o que diz a narrativa deles. Então, Martin, essa é uma questão de controle, é uma questão de poder. Eles irão rastrear aqueles que não se submetem a eles. É isso que nós ouvimos antes do primeiro-ministro da Nova Zelândia. Como é que eles vão saber? Pois é, eles são capazes de vigiar tudo já. E analisando o contexto profético, esse controle não é necessário para a implementação da marca da besta. Exato. Então é necessário que exista um ótimo método de vigilância para que todo mundo se submeta às regras deles. Ninguém pode escapar por uma brecha. Sabe, é importante perceber que o mesmo jeito que toda essa narrativa, toda essa coisa aí está sendo implementada, vai ser o mesmo jeito que eles vão usar para impor a marca da besta. Isso tudo é um treinamento. É exatamente o que é. É uma simulação. A narrativa não importa. O que importa é onde isso vai dar. É por isso que, de novo, nós dizemos, não seja tragado por isso. Não faça disso o seu palanque, porque a gente pode fazer vídeo após vídeo contra isso, mas não vai adiantar. Exato. Nós estamos olhando atrás das cenas. Vamos ver, então, como eles vão vigiar as pessoas. O governo americano está rastreando as pessoas que decidiram não tomar a vacina. A vacinação estava a todo vapor, mas o povo americano não sabia, naquela época, que o Centro de Controle de Doenças estava tendo uma reunião para definir como rastrear quem não havia se vacinado. A proposta foi documentada na página 94 do documento oriundo desta reunião, mas até agora eles não se manifestaram sobre isso. Bom, vejam o que o Dr. David Bergling tem a dizer, que trabalhou no Centro de Controle de Doenças. Eles têm o interesse de rastrear as pessoas que não foram imunizadas, ou mesmo as que foram parcialmente imunizadas. Atualmente, eles consideram essas pessoas como um fator de risco significativo para morbilidade e mortalidade, e podem ser de interesse para razões clínicas. A capacidade de rastrear os não vacinados pode ser algo precioso para a saúde pública. Então, houve a proposta de se criar códigos para essas pessoas que não foram vacinadas contra a Covid, assim como as parcialmente vacinadas. Então, não é simplesmente uma questão de rastrear quem não tomou dose nenhuma, o que já é ridículo, mas o que eles querem é rastrear as pessoas que tomaram apenas uma dose, e assim dizer que elas já haviam sido vacinadas. Isso é um verdadeiro Big Brother da medicina. Após a sua apresentação, perguntaram ao Dr. David Bergling se as pessoas que haviam contraído a doença e por causa disso estavam rejeitando a vacina, se essas pessoas poderiam evitar o código do não vacinados. Nesta fase, foi recomendado que mesmo alguém que já tivesse contraído a doença Covid-19, seria benéfico que ela fosse vacinada. Então, neste ponto, atualmente, eu não proibiria o uso desses códigos. Ainda que ela tivesse contraído a doença, esses códigos podem ser valiosos caso alguém deseje não se vacinar, mas ainda assim isso não seria recomendado. Em setembro de 2020, isso era apenas um plano, mas eles são rápidos. Esses códigos foram aprovados apenas 2 meses depois e passaram a vigorar em abril de 2022. Nós entramos em contato com o CDC para entender como isso funciona, para saber se eles estão aplicando e levantar as preocupações sobre esse rastreio, mas eles não nos responderam até agora. Será que a besta tem um braço direito? Sim. Será que ela vai atingir as pessoas com esse braço? Sim, e o braço direito dela está diretamente oposto ao braço direito de Deus. Aham.
Para onde isso está nos levando? Obviamente, é para a imposição de uma narrativa. Agora, eles estão impondo essa questão como uma questão moral, dizendo que se você não segue essas regras, você está colocando o seu próximo em risco. Você é uma ameaça a todo mundo. Sim, você na verdade se qualifica como um terrorista. Você se torna um terrorista. Não houve uma época em que o papado disse que quem critica o Vaticano é um terrorista? Não é a mesma narrativa? Qual a diferença de um terrorista para o mundo secular e um herético, de acordo com o papado? É a mesma coisa? É exatamente a mesma coisa. Então estamos caminhando para a marca da besta, Martin. Isto aí é um treinamento. Bem, você viu o quão interessante que isso é? Você tem o rastreamento dos não vacinados. Nós estamos movendo rapidamente em direção a uma moeda central, uma moeda digital, que vai ser 100% rastreável. Qualquer uma das transações que você fizer vai ser rastreável. Ou seja, tudo rastrear, rastrear, rastrear. Isso é a dialética hegeliana. Ou seja, quando se tem dois lados opostos, que acabam levando para o meio termo, por meio da tese e da antítese. Agora, os partidos políticos não fazem exatamente a mesma coisa? Será que eles podem usar duas ideologias opostas, dois partidos políticos opostos, para criar tanto caos, para que dessa forma possa inserir uma nova lei sem que ninguém perceba, já que o foco de todo mundo está em outras questões? Sabe, lembre-se que todas as leis que o Trump introduziu, elas não foram revertidas pela administração do Biden. É verdade. E você acha que quando talvez os republicanos voltem ao poder depois desse turno, você acha que eles vão reverter qualquer uma dessas leis? Não. Então isso serve para te mostrar que não muda nada. Ambos eles trabalham em direção ao mesmo objetivo. Eles se assentam na mesma mesa. O atrito entre eles é apenas aparente. Por falar nisso, você sabia que o jesuíta Wigley, que foi da Universidade de Georgetown e foi mentor do Bill Clinton, por exemplo, ele mesmo já disse isso. Ele já disse em público que tudo é uma charada. Aliás, ele também disse que o mundo é conduzido por um pequeno grupo de elites, de um dos quais ele faz parte, os jesuítas. É isso que ele está dizendo. Então é a mesma narrativa. Agora, aqui está o Dr. John Campbell no YouTube, dizendo algo muito interessante. Ele estava de um lado da cerca e depois pulou para o outro lado. E por quê? Por causa da ciência. Exato. Mas essa ciência não é aceita pela maioria, porque, de acordo com ela, tudo isso é falsa ciência, mesmo tendo sido revisada. Sabe, essa besteira de fazer ciência revisada por meio do critério de alguns, na verdade, é algo horrendo, porque no que tange a questões espirituais, isso aqui é a norma, e nada mais. Então, vamos dar uma olhada no que o Dr. John Campbell tem a dizer. Olá, bem-vindos, meus amigos. Bem, parece que essas máscaras aqui são totalmente inúteis. Até mesmo essas máscaras de papel que utilizamos por tanto tempo. Portanto, não servem para nada. E isso de acordo com os dados. Além disso, elas embaçam óculos. Muito bem, bem-vindos. Hoje é quinta-feira, 2 de março de 2023. E eu quero me desculpar por ter defendido o uso de máscaras no final do ano de 2020 e praticamente todo o ano de 2021. Eu mudei a opinião neste canal em 19 de fevereiro de 2022. Portanto, eu peço desculpas por defender o uso da máscara antes desse dia. Hoje, os dados mostram que elas não servem para nada. Os resultados de testes randomizados controlados não mostram uma clara redução das infecções respiratórias virais pelo uso das máscaras. Segundo o estudo, não houve diferença nenhuma entre os diversos tipos de máscara, seja elas quais forem.
Mesmo as máscaras mais especiais utilizadas pelos médicos não fizeram diferença. A expectativa é que elas reduzissem a transmissão do vírus, mas não adiantou. Vocês podem ver aí na tela a conclusão do autor do artigo. Trata-se de um artigo revisado bastante completo. Ele está disponível gratuitamente a todos e, como eu já disse, ele é muito abrangente. Então é isso aí. Todo esse tempo e não serviram para nada. O Dr. Anthony Fauci foi obrigado a dar testemunho abaixo de juramento a respeito de qualquer papel que ele tenha desempenhado no sentido de censurar a desinformação. O depoimento dele foi um resultado de investigação lançada pelos procuradores gerais de Louisiana e de Missouri. Havia muitos pontos interessantes no depoimento que durou 7 horas, inclusive a bomba de que o Fauci sabia que as máscaras que até hoje eles forçam na gente não serviam para nada. Esse detalhe é bastante interessante, pois nós deste programa aqui mostramos durante de todo o ano de 2020 médicos sérios dizendo exatamente Máscaras isso. não funcionam. Não para vírus do tipo da gripe. Máscaras e distanciamento social não funcionam. Isso é ciência estabelecida. As pessoas que insistem em se apegar a esses argumentos se apegam a ilusões. Elas estão se enganando e prejudicando a sociedade. Parece então que a narrativa continua. A verdade não importa. Quantos países e lugares ainda exigem o uso obrigatório de máscaras? Agora, Martin, a Organização Mundial de Saúde e outras instituições irão atrás dos não vacinados. Agora eles querem o poder total. Sim, na verdade, nós já mencionamos isso anteriormente em Muitas vezes, mesmo em nosso próprio país, parece que ele está favorável a pular nesse barco. Na verdade, ele já pulou. Exato. A coisa é, isso não vai passar. Não. E por que não? Esse é o ponto. Por que não vai embora? Porque isso nos está levando para algum lugar. Tem uma agenda por trás disso aí. E ela é motivada por outra ideologia. E uma vez que todas essas pessoas foram treinadas por jesuítas, deve ter um poder por trás disso que esteja conectado aos jesuítas. Isso remonta à explicação bíblica do diabo estar por trás disso tudo. Porque ele tem uma agenda, um plano. Sim, e já mostramos aqui que quem introduziu as vacinas no mundo foram os jesuítas. Sim. Sendo assim, eles não têm interesse por trás, é claro. É um meio para chegar-se a um fim. Você viu? Olha só, esse novo tratado também vai incluir que eles também podem fazer isso por causa da mudança climática, porque, lembre-se, a mudança climática também foi ligada à saúde. E a mudança climática está ligada à marca da besta. Exato. Todas essas coisas estão interligadas. Muito bem. Vamos ver o que a Organização Mundial da Saúde está planejando. A Organização Mundial da Saúde planeja revisar os regulamentos internacionais de saúde em resposta à pandemia da Covid-19. Mas alguns Estados-membros externam sua preocupação com o primeiro rascunho do documento. Os críticos alegam que o acordo proposto daria autoridade sobre o sistema de saúde, comércio e outros aspectos de nossas vidas. Segundo eles, os signatários devem reconhecer o papel central da Organização Mundial de Saúde como autoridade diretora e coordenadora das decisões médicas. O que seria exatamente isso? Bem, isso significa que a Organização Internacional de Saúde se torna a manda-chuva em casos de emergências médicas, ou mesmo de potenciais emergências médicas, em qualquer parte do mundo. E, segundo a linguagem utilizada por eles, o país em questão não poderia impedi-los de fazer nada. Então, não é uma questão de saúde humana, é o que eles chamam de saúde única, o que quer dizer que a atuação deles englobaria a saúde humana, animal, vegetal e ambiental. Eles poderiam dar qualquer razão para chegarem em um país e ditarem as regras com relações às questões médicas.
Eu li o rascunho proposto por eles. O documento dá a eles autoridade global na cadeia de abastecimento, comércio e transações por meio da rede de abastecimento e logística global pandêmica da Organização Mundial da Saúde. A pessoa responsável por essa direção e coordenação seria o Tedros, o cabeça da organização. Como Biden está planejando utilizar o ato de autorização de defesa nacional para pré-aprovar qualquer coisa que seja aprovada pela Organização Mundial de Saúde? Isso é algo para o qual eu voltei a minha atenção na última sexta-feira, graças a um especialista de leis internacional. Esse ato de autorização de defesa nacional, e que foi inserido bem discretamente na última sessão do Congresso, contém nele algo chamado Ato Racional de Preparação à Pandemia. E eu acho que a maior parte dos congressistas não sabem disso, mas esse ato tem uma armadilha nele. Segundo os especialistas, e eu concordo com ela, isso permite que qualquer coisa que a Organização Mundial de Saúde aprove, automaticamente torna-se lei nos Estados Unidos, o que é uma afronta ao Senado. Esse tratado pandêmico dá à Organização Mundial de Saúde poder para declarar e administrar pandemias globais. Isso quer dizer que eles poderiam ordenar lockdowns, vacinação obrigatória, distribuição de vacinas e monitoramento da população. Eles também estão insistindo na ideia de passaportes globais de vacinação, por meio de uma série de emendas propostas aos regulamentos de saúde internacional, que datam desde 2005, que é um instrumento que possui força legal sobre os seus 196 Estados-membros. Esses novos passaportes vacinais seriam registros digitais e físicos do seu histórico de saúde e de viagem. Lá constaria tudo o que você fez, quem visitou, cada trem você tomou, cada estação, cada aeroporto, cada parada que você fez. Nele constariam todas as vacinas que você tomou e uma avaliação do seu nível de risco, baseado em vários dados ao seu respeito. Gente, isso não é teoria da conspiração. Isso está nos documentos. É exatamente isso que eles querem. Exame médico comprovado, qualquer análise laboratorial, exames médicos exigidos, prova revisada de vacinação. Favor colocar as pessoas suspeitas sob observação de saúde pública. Ou seja, meus amigos, prenda-os, jogue-os num lockdown. Eles poderiam até te prender. Eles poderiam te parar onde quer que você estivesse e exigir que você apresente exames médicos. Do contrário, eles têm autoridade para te colocar em quarentena. A Malásia propôs que até mesmo os estados que não são membros deveriam ser forçados a obedecer isso. Medidas de saúde concordantes a estes regulamentos, incluindo as recomendações feitas sob o artigo 15 e 16, devem ser iniciadas e completadas sem demora por todos os estados-membros e aplicadas de maneira transparente, igualitária e não discriminatória. Estados-membros também deveriam tomar medidas para assegurar que agentes de estados não membros operando em seus territórios obedeçam a tais medidas. Ou seja, todo mundo tem que entrar no barco. Quando a Bíblia diz que todo mundo terá que se submeter aos estatutos morais da besta, isso implica todo mundo. E o mecanismo para isso já não está aí? Com certeza. E, sabe, a quem que a Organização Mundial da Saúde, a quem que eles respondem? Eles respondem ao papado, porque como Exatamente. O John Kerry disse naquele vídeo uma vez, ele é o líder moral, ele é a única voz da razão no meio de todo esse caos. E esse Papa atual não falou nas Nações Unidas? Ele não disse a uma assembleia cheia de líderes mundiais? E veja, nenhum dos papas até hoje fez isso. Eles já falaram para representantes dos líderes mundiais, mas esse Papa falou para os líderes mundiais em pessoa. Ele ascendeu ao trono, não é mesmo? Ele subiu ao trono. Ascendeu ao trono. E aí, você também tem a Organização Mundial da Saúde, as Nações Unidas, que também tem um tratado entre os dois. Então, tudo isso aí está interrelacionado. A Organização Mundial da Saúde, na verdade, é a Inquisição a favor do papado, no tocante a esses lockdowns e tudo mais. Exato. Este é um artigo da Mail Online. Australianos morrendo de ataques cardíacos fulminantes aumentou 17% no último ano. Especialistas tentam explicar esse aumento assustador.
Mais australianos do que nunca estão morrendo de ataques cardíacos fulminantes por causa do efeito prolongado da pandemia da Covid e o impacto do vírus no coração. Martin, isso é uma tremenda bobagem. As estatísticas mostram que isso é bobagem. As pessoas que estão passando por isso são as vacinadas. Até 10.200 australianos morreram de doenças cardíacas isquêmicas nos primeiros 8 meses de 2022, marcando assim um aumento de 17% em relação àquilo que seria considerado normal dentro de um ano. Um estudo publicado pelo Jornal Médico da Austrália descobriu que as hospitalizações de pessoas com miocardite, periocardite, embolia pulmonar, ataques cardíacos e derrames tornaram-se significativos mais frequentes após a Covid. E se eu disser após a vacinação? Eles não querem ouvir, mas infelizmente é o que as estatísticas mostram. E seria assim apenas na Austrália? Não. Deputados britânicos pedem que o aumento massivo de mortes seja investigado. Preocupados com as estatísticas que revelam um aumento de 20% de mortes por semana, os deputados do Reino Unido exigiram uma investigação, disse o Daily Mail nesta terça. Discursando diante da Casa dos Comuns na terça, a deputada conservadora Esther McVey pressionou o chefe do escritório médico, Chris Whitting, por ter atribuído esse aumento aos pacientes que não tomaram estatinas ou remédios para pressão alta durante a pandemia. Aonde está a evidência disso? E se não há uma, o que está causando esse excesso de mortes? Perguntou ela, exigindo que o ministro se comprometesse a fazer uma investigação urgente sobre a questão. Houve 50 mil mortes a mais do que a que esperávamos em 2022. Tirando a pandemia, este é o pior cenário desde 1951. Por que as pessoas estão morrendo, Martin? Bem, vamos ver se a gente consegue descobrir isso. Por que é que cirurgiões estão caindo mortos ao lado de seus pacientes enquanto os operam? Porque as enfermeiras estão caindo mortas? Porque as pessoas que foram obrigadas a tomar a vacina estão caindo mortas? Porque as estrelas dos esportes estão caindo mortas? Essas perguntas têm que ser respondidas. Sim, por favor, porque as pessoas não querem fazer a correlação. Pois é, não querem discutir da causa para o efeito. Para eles é importante que o elemento do medo esteja constantemente no ar, porque é ele que impulsiona a agenda. Ele permite que você demonize certos grupos. No que se refere à implementação da marca da besta, haverá demonização? Ah, com certeza, e você vai cair na categoria da demonização. Será que eles serão capazes de ir atrás de você para descobrir se você é parte do time deles ou não? Eu tenho certeza que as pessoas podem começar a ver isso. Eles não vão usar inteligência artificial, reconhecimento facial e toda a tecnologia de que dispõem? Sim. Não vão persegui-los? Não tem como escapar. Na verdade, existe um jeito. Um jeito apontado pela Bíblia. Você deve aceitar a verdade e rejeitar a mentira. Mas temos que expor a mentira. O Scott Ritzman tem um excelente canal sobre essas questões. Ele está bem envolvido com esses médicos que apresentam a narrativa alternativa. Vejamos as informações que ele conseguiu coletar. Vamos ver. Há uma mortalidade excessiva na Austrália. Considere esse gráfico que mostra a população total. Veja só, nesse gráfico você pode ver que em 2020 houve um ligeiro aumento de mortalidade em excesso. Já em 2021, houve um aumento de 4% de mortes em excesso. Agora, em 2022, houve um aumento de 18%. Gente, afinal, o que está acontecendo na Austrália? Eu não escuto as autoridades médicas da Austrália falando a respeito desse aumento de 18%. E, aliás, isso engloba todas as faixas etárias. Vejam só as faixas etárias nesse gráfico. O azul é 2020, preto 2021 e o verde 2022. Veja o aumento massivo de mortes em excesso. Então, tem alguma coisa acontecendo na Austrália que tem que ser explicada. Mas sabemos que a grande mídia não vai noticiar essas coisas. Mas 18% de excesso de mortalidade é um verdadeiro desastre. Um executivo de uma empresa de seguros dos Estados Unidos disse
que um aumento de 10% de excesso de mortalidade em jovens seria equivalente às mortes causadas por um grande desastre que ocorre uma vez a cada 200 anos. Então, um aumento de 40% entre os jovens é inconcebível, e esses números não estão baixando. Estamos passando por um enorme excesso de mortes neste país, na Europa e também na América. Que tipo de investigação nosso governo está conduzindo a respeito desse fenômeno? Ora, basta uma pequena análise dos documentos para ver que há uma forte correlação entre as vacinas e todas essas mortes em excesso que estamos vendo. Temos que investigar isso. São milhares e milhares de pessoas morrendo, muito mais do que esperávamos. Nós não estamos cumprindo o nosso papel aqui. Vamos perder não apenas a confiança nos políticos, mas também na nossa medicina, no nosso sistema de saúde. Crise causada pelo excesso de mortes que já é maior que durante a pandemia da Covid. Houve 18.734 mortes causadas pela Covid esse ano, mas desde 1000 houve mais de 24.000 mortes, cuja causa primária é qualquer outra condição. Ao longo dos últimos 6 meses, o excesso de mortes não causadas pela Covid é 3 vezes maior do que a causada pela doença. Você pode ver nesse gráfico que por volta da semana 30, lá embaixo, a linha azul se separou das outras duas linhas. Isso nos mostra, sem sombra de dúvida, que há um grande problema aí. Olhando para o gráfico, pode parecer que não é muita coisa, mas essa distância representa um aumento de dezenas de milhares de mortes, o que nos leva a considerar algumas coisas. Bem, se a vacina tivesse mesmo funcionado, as linhas deveriam descer. E não para por aí? Considere a faixa etária de 0 a 14 anos. 0 a 14 anos. Esse gráfico mostra um aumento gigantesco de mortalidade. A linha mais clara ali em cima é 2022. Veja só como ela sobe como se fosse um foguete. É algo realmente assustador, porque é maior do que qualquer coisa que vimos em 2020 e 2021. Temos mais um gráfico da República Federativa da Alemanha, e retiramos isso do site deles. Perceba que há uma tendência semelhante. Veja lá, 2019, 2020, 2021... E aí perceba a linha roxa, que é a de 2022. Você consegue ver como ela está subindo? Ela se separa significativamente das outras. Mais uma vez, isso representa dezenas de milhares de mortes. Já este gráfico mostra mortes por milhão. Temos lá a Austrália e a República Central Africana. O curioso é que a vacinação deles ficou apenas entre 36%, não conseguiram fazer lockdowns, distanciamento social. Por outro lado, a Austrália seguiu estritamente todas as recomendações. Fortíssimos lockdowns, quarentenas. E veja ali no gráfico que por volta de setembro, outubro, o nosso país começou a vacinação. Bem, veja que o número de mortes por milhão explodiu. Agora analisemos esse próximo gráfico. A Austrália comparada à República Central Africana, a Austrália teve 9,25 vezes a taxa de morte se comparada à República Central Africana. Então, com todos os lockdowns, todas as vacinas, estes são os resultados. Já esse outro gráfico mostra os dados do Reino Unido, e fica bastante óbvio que no Reino Unido, os vacinados tiveram uma taxa de mortalidade 26% maior. As pessoas que estão abaixo dos 50 anos, que se vacinaram agora, têm uma taxa de 49% de mortalidade. E o pior de tudo, as pessoas que tomaram apenas uma dose da vacina têm aproximadamente 145% de taxa de mortalidade. Se aplicarmos esses números aos Estados Unidos, chegamos a um número em torno de 600 mil mortes em excesso por ano por causa dessa alta taxa de mortalidade induzida pela vacina. Isso, sem dúvida, é preocupante. Eu fico feliz que estamos tendo esse encontro aqui e eu espero que todos tenhamos respostas. Estes dados sobre a dose única são muito interessantes, porque, vamos falar a verdade aqui, todo mundo conhece alguém que, após ter tomado a primeira dose, acabou sofrendo uma reação adversa muito severa. Será que eles vão seguir essa ciência aí ou vão ignorá-la? Eles ignoram, porque essas coisas não estão por aí só há pouco tempo, elas já estão por aí há um bom tempo. Ainda assim, eles continuam com a narrativa deles. Então, nós presumimos que ou eles ficaram loucos ou eles têm uma agenda por trás. Então, na verdade, se qualquer instituição, qualquer pessoa, se você ignorar esses dados, então você tem um problema. Quando as igrejas, qualquer igreja, ignora esses dados
e ainda se apega a essa narrativa, existe um problema. E eu quero salientar que há muitas pessoas dizendo a mesma coisa. Voltemos para o Dr. John Campbell. Muito bem, hoje nós vamos analisar um artigo. Veja só. Existiria alguma relação entre a vacinação contra a Covid-19 de 2021 na Europa e o excesso de mortalidades de 2022? Veja, mortalidade não causada pelo Covid, mas por outras causas. Esse estudo encontrou essa correlação. Esse artigo publicado na Western Norway University revela isso. Eles acharam a correlação entre a vacinação de 2021 e a mortalidade mensal de 2022. Agora vamos deixar claro, esse artigo é uma prévia. Ele não é um artigo revisado. Ainda assim, eu quero analisar esse artigo, pois a possibilidade dele ser publicado em alguma revista de notoriedade é praticamente zero. É importante de falarmos sobre isso, pois a função de um artigo prévio é justamente levantar discussão, o que estamos fazendo agora. 31 Estados membros da União Europeia, mais a Noruega e Islândia, e a Suíça, suas mortes por qualquer tipo de causa, e eu estou tirando isso do artigo, acabaram chegando ao seu pico durante a vacinação de 2021. Ou seja, os países que mais vacinaram em 2021 foram os que tiveram maior excesso de mortalidade nos primeiros 9 meses de 2022. Esta é a conclusão deles. Estamos vendo direto do artigo. A interação entre a vacinação e os meses passados desde o início de 2022 é fortemente significante. Fortemente significante. E implica que o aumento de mortalidade que ocorreu no pico da vacinação nos leva a concluir que quanto maior a vacinação, maior a mortalidade. Nós vamos analisar agora alguns danos cerebrais, assim como alguns danos no miocárdio após a vacinação da Covid-19. A questão é, teriam esses danos ao cérebro e coração sido causados pela vacina? Ou foram causados pela infecção natural? Bem, os pesquisadores desse estudo descobriram que o dano causado no cérebro e coração foi causado pela vacina, não pela infecção, porque a proteína spike foi encontrada apenas no cérebro e no coração. Os pesquisadores creem que essas proteínas spikes foram produzidas pelas células do coração e do cérebro, conforme o RNA circulou nesses órgãos. Elas então produziram a proteína spike e causaram a inflamação. Muito bem, se tivesse sido uma infecção natural, além da proteína spike, nós veríamos a proteína do nucleocapsídeo. A proteína do nucleocapsídeo é produzida pelo vírus, então haveria um monte delas. Sendo assim, podemos afirmar sem dúvida alguma que esse dano foi causado pela vacina, não por infecção natural. Muito bem, vamos dar uma olhada na prova disso. Vocês podem ver pontos de degeneração e inflamação aqui. Na próxima imagem, podemos ver um grande dano cerebral. Aonde quer que haja um dano, ocorreu morte das células cerebrais. O marrom nesta imagem é a proteína spike. Isso deixa claro que existe proteína spike aqui nesse cérebro. E o mesmo acontece no coração. Veja só o marrom ali. Isso é a proteína spike. Caso você esteja se perguntando, ela não deveria estar ali. Isso aqui não foi causado por infecção natural. Porque, como eu já disse, não estamos vendo a proteína do nucleocapsídeo. Estamos vendo apenas a proteína spike, o que nos leva a concluir que isso foi causado pela vacina. Eu afirmo novamente, se fosse infecção natural, além da proteína spike, veríamos a proteína do nucleocapsídeo. Então, essas organizações que têm se alinhado às narrativas do governo, assim como as narrativas da Organização Mundial da Saúde, dizem que seguem ciência revisada. Ora, será que um dia eles vão pedir desculpas por esse grotesco erro que cometeram? Ou, assim como os governos do mundo, vão ficar em silêncio, apenas empurrando essa narrativa?
Ora, sabemos que quem cala consente. Bem, se eles não voltarem atrás, pedirem desculpa ou negarem, e colocarem uma nova declaração, então eles estarão sendo culpados. Eu concordo com você. O silêncio os torna culpados. Mas vamos esperar que um dia a sanidade prevaleça. Sim, porque algumas pessoas que falaram desse tema foram marginalizadas. Sim. E isso é muito triste. Vamos esperar que um dia mude. Muito bem. Normalmente, nós ouvimos os dois lados de um argumento, e os dois lados podem estar errados. Ou os dois lados podem estar corretos, de certa maneira. Então, nós temos que pegar tudo e analisar. A ciência não é uma coisa engessada, como muitos acreditam. Houve essa interessante conversa com o Dr. Redfield, que também teve que falar diante do Congresso, e ele teve um debate com o Dr. Fauci. Um disse uma coisa e o outro disse outra coisa. Agora, não vamos entrar em muitos detalhes na questão da ciência aqui, porque se ela está correta ou incorreta nessa questão, está aberta a especulação. Vamos apenas analisar a discussão deles. A única maneira pela qual novos patógenos chegavam à espécie humana era por transbordamento, mas agora que os laboratórios estão fazendo pesquisa de ganho de função, isso mudou. Antigamente, era apenas quando o vírus de um animal transbordava para um humano, mas não é mais assim. Eu acredito que na próxima pandemia, e eu sei que vai haver mais uma, muito maior do que a que tivemos, aliás. A pandemia da Covid foi pequena comparada à próxima, mas normalmente o vírus sairia de uma ave, por exemplo, e acharia o seu acesso ao organismo humano. Pode ser que a próxima pandemia ocorra dessa maneira, mas eu acho muito mais provável que ela aconteça oriunda de algum laboratório fazendo estudo de ganho de função, que seria um vírus muito mais brutal do que a Covid. Bem, é muito triste, Chris, que ele esteja tão errado em tudo o que ele disse. Ele não está falando a verdade. Ele disse que o chamado para discutir a possibilidade de que isso tenha sido projetado em laboratório e estava sob minha responsabilidade e que eu teria excluído da convocação. Segundo ele, eu teria feito isso porque as ideias dele são diferentes das minhas ideias. Bem, para começar, ele não tem ideia de quais são as minhas ideias. E em segundo lugar, eu não era responsável por excluir ninguém daquele chamado. Isso porque as pessoas responsáveis pelo chamado foram Jeremy Farrar, da Wellcome Trust do Reino Unido, e Eddie Holmes, da Austrália, assim como vários outros virologistas muito competentes. Então, é realmente algo triste que ele esteja tão errado e esteja dizendo isso em público, que foi eu que excluí ele. Agora, outra coisa que é importante é que ele está dizendo que eu o excluí por causa da sua ideia, que era diferente da minha. A ideia dele é que isso veio de um laboratório. Bem, metade das pessoas do chamado achavam que isso tinha vindo de um laboratório. Doutor, o que o senhor diz sobre a resposta dele? Bem, em primeiro lugar, eu repito tudo o que eu disse. Eu falei com ele e com o Dr. Jeremy separadamente sobre a importância de fazermos uma investigação científica sobre as duas hipóteses. Tinha que ser uma investigação transparente, considerando as duas possibilidades. E eu deixei claro que eu, como um virologista, eu pendia mais para a hipótese do laboratório por várias razões. E veja, eu não disse que o Tony intencionalmente me excluiu. O que eu disse é que eles não me incluíram no chamado. Eu posso te garantir que o Dr. Anthony Fauci tinha grande controle sobre quem entraria nesse programa. Assim como no caso da carta da Lancet e do artigo da origem da AIDS. Outra coisa que eu tenho a dizer é que entre 3 ou 4 dias, se havia tanta gente que acreditava como eu, na hipótese do laboratório, se havia tanta gente assim, concordando comigo, em apenas 3 ou 4 dias, todos mudaram de opinião.
De repente, todos chegaram à conclusão de que a hipótese do laboratório não era válida. Todos concluíram unanimemente que a hipótese válida era do transbordamento. Sendo assim, eu discordo dele. Ele não proveu a liderança científica que deveria, e nem conduziu uma investigação transparente que consideraria as duas hipóteses. O que ele deveria ter feito é ter formado 2 times para investigar as duas possibilidades, de maneira científica, de maneira clara e honesta. Mas isso não aconteceu. Eles simplesmente adotaram uma narrativa. O Tony Fauci garantiu que o vírus tinha vindo de algum animal, que tinha sido por transbordamento. Eu continuo defendendo a minha posição. Eu acho que deveríamos fazer uma investigação para ver se isso não veio de uma pesquisa de ganho de função. Para mim, a próxima grande pandemia não virá de transbordamento. Ela virá de um ganho de função. Será um ato de bioterrorismo. Provavelmente será de um vírus de pássaro, manipulado em laboratório para ter acesso aos humanos. Veja só as evidências. Em 2014, aquele mesmo laboratório publicou que havia aprendido como fazer ganho de função em coronavírus. Eles tinham os meios, eles fizeram os experimentos e publicaram isso em 2014. E o que aconteceu? Coincidentemente, hoje, vemos um coronavírus que possui um monte de sequências de assinatura que não são normais. O fato de ele utilizar o tripleto de nucleotídeo para arginina que os humanos usam faz com que o vírus mal possa infectar o morcego. Ao mesmo tempo, é muito eficiente em infectar humanos. Então, há muita evidência de que esse vírus foi manipulado para ser altamente transmissível entre os seres humanos. E eu digo para vocês, e eu digo com muita dor no coração, porque os meus pais eram cientistas, mas eu acredito que no futuro vamos descobrir a verdade. E a verdade é que a ciência causou essa pandemia, e não um transbordamento natural. Ele está falando a respeito das duas hipóteses. Na primeira, que o vírus teria sido transmitido de um animal para o humano, e a segunda, e que o vírus teria sido criado. Ele até fez menção do bioterrorismo. Sim. O que não necessariamente tem que ser por um vírus, será que também pode ser por outra coisa? Pode ser algo até sintético. A pergunta é, isto aí está criando medo? Sim, com certeza. Ele está dizendo que vai haver outra pandemia. Na opinião dele, ela será por um vírus modificado, por meio de um laboratório. Agora, faz alguma diferença como isso vai acontecer? Não, contanto que aconteça, não é? Sim. A Bíblia não diz que haveria pestilências? Sim. Será que não haverá mesmo coisas piores? Sim, um pequeno, digamos, teste de terreno. Não haverá algo pior ainda? É isso que ainda? eles estão nos dizendo. Então é isso. O medo está sendo alimentado. E, como sempre, deve haver um culpado. E quando eles trazem a solução, também é preciso lutar contra os culpados. Tudo isso está nos levando para a marca da besta. É nessa direção que estamos indo. E apesar deste homem ser um virologista respeitado, ainda pairam dúvidas na questão do vírus, pois até hoje nunca conseguiram isolar um vírus. Correto. Vamos então dar uma olhada em outras informações. Mas antes de darmos uma olhada nelas, lembre-se, é irrelevante se elas são verdadeiras ou não. A questão é que o fim justifica os meios, dizem os jesuítas. Vamos dar uma olhada em uma outra discussão que aconteceu. Quando o presidente da Moderna precisou falar ao Senado a respeito dos efeitos colaterais da vacina. Vamos ver. Ele pressionou o CEO a respeito dos casos de miocardite que teriam sido causados pela vacina. Veja só. Você está dizendo que os jovens entre 16 a 24 anos que tomam a vacina têm menos risco de contrair miocardite do que as pessoas que pegaram a doença? Bem... Isso não é verdade. Já temos 6 artigos revisados de revistas científicas dizendo exatamente o que você afirmou agora. Eu falei com o seu presidente na última semana e ele me afirmou categoricamente que quem toma vacina tem maior risco de desenvolver miocardite. O fato de você não poder afirmar isso em público é realmente preocupante. Não há evidência alguma de que você deveria dar 3 doses de vacina para os seus filhos, mas é isso que o Fauci está exigindo. Todo mundo da administração do Biden, se você tem 3 filhos e um deles vai para a Universidade de Chicago, Harvard e Yale,
Cada um deles vai ter que tomar 3 doses de vacina para entrar. Eu não acho que isso seja boa ciência. Na verdade, vai contra a evidência científica. O Centro de Controle de Doenças publicou estudos mostrando que a incidência de miocardite em pacientes que tiveram ou estão se recuperando da Covid é maior do que aqueles que tomaram a vacina. O problema é que eles usaram como referência a população geral. Se você comparar as pessoas que tiveram miocardite após a Covid com a população geral, realmente não há muita diferença. Mas se você pegar os homens entre 16 e 24 anos, a diferença é 30 vezes maior naqueles que receberam a vacina. Então, isso é ciência mal feita. O Rand Paul foi insidioso. Ele começou a me jogar as perguntinhas dele, insinuando que o laboratório de Wuhan, que teria sido financiado pelo Instituto Nacional de Saúde, seria evidência suficiente de que o vírus da Covid-19 teria sido criado ali. Nós financiamos muitas coisas ao redor do mundo. O que eles fizeram foi focar em um financiamento e fazer disso uma coisa gigante. O micróbio no qual eles estavam trabalhando nem era o SARS-CoV-2. Portanto, seria molecularmente impossível transformá-lo no SARS-CoV-2. É como uma pessoa que tem um carro e uma motocicleta. E aí ele decide transformar o carro numa motocicleta. Não importa o que você faça com o carro, nunca vai virar uma motocicleta. Ele nem sabe do que está falando. O argumento dele é dissuasivo. Nós nunca dissemos que nenhuma das publicações do laboratório de Wuhan tornou-se a Covid-19. O nosso argumento é que o laboratório de Wuhan estava manipulando o coronavírus, mas que nunca havia publicado isso. O Dr. Fauci entra em contradição. A questão é que, se o vírus veio de um laboratório financiado por ele tem responsabilidade nisso. E ele tem tentado encobrir isso desde o início. Existe muita informação que ele tem tentado esconder desde o início de 2020, desde que tudo começou até quando ele saiu. Ou seja, mentiras, mentiras, mentiras. Acho que deveríamos falar sobre isso. Eu também acho isso. Sabe, é assim que é. Eu estava pensando, sabe, os clipes do Dr. Fauci, onde ele foi de porta em porta fazendo entrevistas, isso daí, isso vem de um documentário que eu mencionei antes. E eu estava pensando, mas não são eles todos atores treinados por jesuítas? São todos atores, muito bons atores. Bem, apenas para sermos abrangentes, Martin, vamos jogar uma outra teoria aí. E se não houver vírus? O que então estaria causando essas doenças? Poderia ser uma toxina? Sim. Poderia ser algo borrifado no ar? Algo colocado na cadeia alimentar? Poderia ser qualquer coisa. Porque, para começo de conversa, não existe evidência concreta para os vírus. Então, algumas das ciências que o mundo abraça hoje podem ser apenas conjecturas. Ninguém sabe o certo. Vamos dar uma olhada no vídeo que é bastante comprido, mas é bastante informativo. Mas veja, não estamos dizendo aqui para você acreditar nisso, tá? Só estamos jogando mais um ingrediente no caldeirão. Porque hoje em dia, nada é o que parece ser. Sim, e tem também muita ciência falsamente chamada de ciência por aí. Durante a pandemia espanhola, e isso foi confirmado pela Marinha Americana e pelo Serviço de Saúde Nacional, eles estavam tentando fazer com que as pessoas se contaminassem com a gripe espanhola. Eles levavam pessoas saudáveis até os locais onde pessoas doentes estavam sendo tratados, mas eles não conseguiram replicar os sintomas dos doentes nas pessoas saudáveis. Exatamente, eles coletaram esses fluidos corporais oriundos de espirro, tosse, que teoricamente fariam as pessoas ficar doentes. Então eles exporam as pessoas saudáveis a esse material, mas não importam o quanto tentaram, eles não obtiveram sucesso. Nenhuma pessoa sequer ficou doente por causa dos fluidos. Na verdade, existe um estudo feito durante a pandemia recente, no qual eles fizeram vários experimentos com animais em laboratórios e não conseguiram fazer com que nenhum deles ficasse doente. Isso é curioso, para não dizer intrigante. Segundo eles, o vírus veio de um animal, mas os animais não ficam doentes com o vírus.
Bem, podemos ver que o contágio é um aspecto crucial no sentido de formular políticas públicas. Eles decretaram lockdowns, fizeram as pessoas ficarem em casa se escondendo de uma doença imaginária. Mas a verdade é que o mesmo acontece em todas as pesquisas que estudam esses chamados agentes infecciosos. Isso inclui a bactéria da gonorreia, por exemplo. Nunca conseguiu se mostrar a transmissão de humano para humano de uma maneira natural. Isso, obviamente, inclui o SARS-CoV-2, inclui a gripe espanhola, a poliomielite, a gonorreia. Praticamente tudo o que eu estudei e li, assim como alguns dos meus associados que fazem esse tipo de pesquisa, nunca encontraram um estudo sobre contágio que mostre de fato que é possível transmitir uma doença de uma pessoa para outra por meio de fluido corporal. Na verdade, houve um professor em microbiologia no início do século XX, e veja, isso está documentado no livro Virus Mania, de Thorsten Engelbrecht e Sam Bailey, assim como outros ainda, que a cada ano, em frente aos seus estudantes, tomava uma cultura pura de bactéria de cólera, que, segundo o conhecimento popular, causa diarreia e pode ser fatal. Mas ele tomava essa cultura para provar que ele não ficaria doente tomando a bactéria. Pegue a gripe comum, por exemplo. Imagine uma família que mora na mesma casa e uma pessoa começa a ficar doente após a outra, de forma que a família inteira fica doente. Se o que o senhor está dizendo aqui é verdade, sobre as pessoas se desintoxicarem ao mesmo tempo, o que é que causa isso? Bem, nós precisamos saber o dia e a hora em que os primeiros sintomas começaram a aparecer no primeiro indivíduo e relacionar isso aos demais. Temos que ver a severidade dos sintomas, quais eles foram, ver quem pegou, quem não pegou, mas sempre que fizeram um estudo tentando encontrar o germe que passa a doença, nunca conseguiram encontrá-lo. Portanto, na verdade, é bastante previsível matematicamente ao olharmos para as correlações entre casos de gripe e resfriado e mudanças na temperatura e umidade, está mais intimamente relacionado a mudanças de umidade que ocorrem no início da estação. Que experimentos foram feitos nos tempos recentes, por meio dos quais poderíamos dizer que, número 1, a transmissibilidade do vírus não existe, que esse vírus em potencial não existe, e segundo, como ajudar as pessoas a melhorarem dessa desintoxicação? O jejum à base de água é provavelmente o mais simples e natural jeito de curar-se. Na verdade, quando observamos os animais na natureza, muitos, quando ficam doentes, eles instintivamente param de comer. Isso os ajuda a se curarem. É uma maneira de desintoxicar o seu corpo. A água durante o jejum ajuda nessa desintoxicação. Ela é o agente pelo qual essas toxinas serão removidas, sejam aquelas que estiverem na água ou as que estão armazenadas no corpo. Bem, dito isso, sabemos que a comunidade médica diz que jejum à base de água não é seguro, porque as pessoas têm que comer. Mesmo sabendo que podemos passar por longos períodos de tempo sem alimento e não ter nenhuma consequência em nossa saúde? Isso quer dizer que eles não podem projetar uma arma biológica de um vírus? Bem, você pode projetar todos os tipos de arma que você quiser. Mas quando você diz uma arma biológica, temos que ver exatamente a definição disso. Você quer dizer uma arma que causa dano ao organismo, a um organismo biológico? Eu me refiro a uma arma viral. Por exemplo, muitas pessoas dizem que a Covid-19 foi criada no laboratório. Existem muitas teorias a esse respeito, mas a teoria mais aceita pelas pessoas que são adeptas disso é que esse vírus foi projetado de maneira intencional. Mas, Maria, o que exatamente foi criado no laboratório? Exatamente! O vírus do Covid-19. Certo, mas não existe prova nenhuma de que esse vírus existe? Exato, exato. Se não existe prova de que ele existe, como podemos afirmar que ele foi criado? E, além disso, para expandir ainda mais,
Se não temos nenhuma evidência desses chamados vírus que causam doenças na natureza, mas veja, eu não estou falando que não existam pequenas partículas que não causem doenças, como, por exemplo, os bacteriófagos. Então, por favor, não me entenda mal, ok? Eu estou me referindo a esses vírus patogênicos que, segundo eles, causam doenças. O que eu estou dizendo é que não existe evidência concreta de que eles existam, assim como não existe evidência de contágio. Então, se você for fazer algo num laboratório que não seja baseado na natureza, considerando que estas coisas não existam, como você as criaria para fazer as pessoas doentes? Neste caso, basicamente você estaria fazendo algo sintético, não é? Hoje em dia, já podemos manipular as coisas geneticamente, que, aliás, é um tipo de tecnologia que foi utilizado na produção dessas últimas vacinas. Sim. Não sabemos exatamente o que são essas vacinas, mas a tecnologia de manipulação de genes já existe, porque temos milho transgênico, ácido cítrico feito por bactérias geneticamente modificadas. Sendo assim, esse tipo de tecnologia poderia ser utilizada para produzir algo sintético, mas não necessariamente um organismo. Até hoje, nunca conseguiram isolar um vírus. Nós já falamos sobre isso em outros episódios. Será que os vírus seriam um produto da desintoxicação do corpo ou o vetor que cria a doença? Este é um assunto que ainda está em aberto. Contágio também não parece estar provado. Não. Então, o que está causando a doença? E por que ela vem em ondas? A resposta para isso, Martin, é que os seres humanos, assim como outras criaturas, possuem ritmos. E é possível mapear ao longo do ano quando os organismos passam por uma fase de detox. Isso é sazonal. Sendo assim, você pode até prever a próxima pandemia apenas analisando uma linha do tempo de desintoxicação, quando os organismos irão naturalmente passarem por uma desintoxicação. Quando as toxinas saem do corpo. Sim, mas a origem dessas toxinas poderia ser muita coisa, nós não sabemos. Poderia ser alimentos geneticamente modificados, poderia ser estilo de vida, comidas manipuladas em laboratório, ou mesmo algo novo colocado no ambiente. Tudo isso está aberto à discussão, mas eles te chamam de teórico da conspiração. Mas é um fato que eles estão colocando coisas na atmosfera. Também é um fato que eles estão manipulando geneticamente aquilo que comemos. Então, concluindo, será que as doenças surgem do lado de fora ou dentro de nós? Seria uma toxina ou um vetor? É como ele disse no vídeo, a gente não fica doente por meio desses vetores, mas adoecemos por meio de outras coisas. E daí o seu corpo excreta as toxinas. Quão importante é a mensagem da saúde? Ela é o braço direito do Evangelho. Exato. E como vimos, a besta também tem a mensagem de saúde dela. Não estariam as duas mensagens de saúde em conflito? Sim, eu acho que hoje nós mostramos isso de novo. Concluindo, deixem as consequências para Deus. Apenas siga os planos de Deus. Faça tudo o que tiver ao seu alcance para se proteger. A Bíblia diz que eles estão tramando coisas. E se ela disse, eu acredito. Sim. Então faça o que é certo e deixe as consequências para Deus. Quando vierem atrás de você, deixe isso na mão de Deus também, porque Ele prometeu cuidar dos seus. Exato. E essa é a conclusão dessa discussão. Muito bem, vamos orar, Martin. Obrigado. Querido Pai, o mundo está caminhando na direção de um grande clímax. E nós estamos vendo como eles estão conduzindo o mundo para isso. Mas o Senhor já nos deu a solução. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois a hora do julgamento chegou. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.